Do Maná do Céu para você. Boa tarde, Maná de hoje. Caminhar é necessário. Eu vou estar lá em Êxodo 20, versículo 2. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando hoje o Senhor falou caminhar é necessário, e foi exatamente quando a senhora que eu levantei, foi a hora que o Senhor falou para mim, falou assim, não para, caminhar é necessário. E isso o Senhor está falando isso para nós hoje. E quando Ele me levou a ler esse texto aqui, né, e falando do... Aqui fala do quê? Dos 10 mandamentos, e falando da gente continuar caminhando com Ele, né? E Ele fala aqui, ó, que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A terra do Egito é da terra da onde? Do pecado, né? Da casa da servidão, da escravidão, porque quando fala da terra do Egito é quando a gente está andando no pecado, a gente está fazendo o que desagrada a Ele, né? Tá presa no pecado, né? E quando Ele fala da casa da servidão, ou seja, tá presa, né? Então, quando Ele fala que Ele tirou, foi Ele que nos tirou, né? E aí eu fiquei, o Senhor ministrando no meu coração, falando lá de quando Jesus, né, pagou um alto preço pelos nossos pecados, aquilo ali já é onde o Senhor já nos deu uma chance, né? Tipo assim, já sem a gente merecer pela graça dele, né? Só agora a gente só tem que convidar ele para fazer parte da nossa vida. E quando ele me levou a ler esse texto aqui falando do caminhar é necessário, que caminhar é viver praticando os princípios dele e falando, né, caminhar é andando com ele todos os dias, caminhando com ele. E quando falando, né, caminhar é necessário do quê? Da presença dele, né? Necessário é a palavra, que é, né, o alimento que a gente tem recebido todos os dias, praticar, né? E quando ele fala aqui que ele já nos livrou, já nos libertou, já tirou, ou seja, e aí lembrando, né, do que o Senhor tem ministrado no nosso coração, né, do novo tempo, né? E rumo a gente ir morar com ele no céu, né? Mas aqui ele tá caminhando com nós, deixou o Espírito Santo para nos guiar e caminhar conosco, né? E ontem ele falando da obediência, né? Então, até essa semana eu falei que o Senhor tá falando assim, passo a passo para a gente viver com ele. Coisas que nós vamos ter que viver, né, até a gente ir para a eternidade. E aí hoje quando ele falando do caminhar é necessário, por que ele, né, hoje falando do caminhar, ou seja, ele foi falando passo a passo, mas agora ele tá falando continua, porque foi exatamente isso que ele falou hoje de manhã para mim, não para. E foi tão interessante que foi na hora que eu exatamente estava levantando, aquela vontade assim, falando, ah, será que eu vou dormir mais um pouquinho, né, já acordei um pouco mais tarde, aí eu fiquei pensando e foi quando o Senhor falou, não para, caminhar é necessário. E quando o Senhor me levou a ler esse versículo, né, eu fiquei assim, pensando que o que foi que me fez, né, a ser liberta foi exatamente o que? A palavra, porque lembra, primeiro o Senhor falou comigo e depois ele foi me levando a ler a Bíblia. A Bíblia é ele falando com a gente, né? Dia a dia, é o alimento que a gente precisa para a gente ser liberta, porque a gente só é liberta por Jesus, né? É Ele que nos liberta, é Ele que nos coloca no caminho, é Ele que nos guia, né? Sem Ele nada nós podemos fazer, né? Então, quando o Senhor falando hoje comigo, eu vou até contar aqui uma experiência, porque hoje, quando foi de manhã, eu tenho mania assim, eu começo a fazer uma devocional cedo e depois eu paro um pouco para tomar um café. E foi quando eu tinha acabado de tomar meu café, eu fui ali na cozinha e quando eu olhei pro teto, assim, eu vi dois traços, assim, sabe, de luz, dois caminhos, assim, ó, tipo, tipo, dois riscos, assim, ó, mas bem, duas listras, assim, ó, uma da lado da outra, assim, mas é tipo como se fosse um caminho mesmo, só que bem de luz, assim, sabe, um negócio claro, assim, no teto. E isso pegava, tipo assim, né, na direção da pia e do fogão. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo, onde você está? Eu falei, na cozinha, e a cozinha prepara alimento, né? Foi quando o Espírito Santo começou a ministrar comigo. Do que? Do alimento que a gente precisa, e aquilo ali que ele estava mostrando era o que? O caminho, ou seja, a gente precisa do alimento para permanecer no caminho, né? E quando eu comecei a olhar aquelas
luzes assim, que era 2 traços, mas tudo de luz, assim, 2 riscos assim, bem no teto, assim, ó. E foi quando meu irmão saiu do quarto, e aí meu irmão me viu olhando assim pro teto e falou: o que foi que você tá olhando pra cima? O que aconteceu? Eu não sei qual era como que eu estava, e ele falou: o que aconteceu? Aí eu peguei e comecei a rir e nem respondi, porque eu não consegui responder, e nessa hora o Senhor estava exatamente falando para mim, porque na cozinha fala do quê? Fala do alimento, é onde a gente prepara o alimento, mas fala também, né, fala da comunhão, porque é onde, né, a comunhão, fala da família, né, do compartilhar o pão, ou seja, do alimento, compartilhar o alimento. E foi quando o meu irmão ali, né, aí eu peguei, fiquei assim na hora, não sabia nem o que responder, porque eu estava tão impactada com aquela visão, e foi quando eu lembrei que quarta-feira que o Senhor falou sobre a gente ouvir Ele, né? Que a gente precisa ouvir, e ouvir é o que? Ouvir a palavra. Quando a gente está aqui lendo, né? Falando, aqui é Ele falando com a gente, né? É uma das maneiras que o Senhor fala com a gente é através da palavra. E quando Ele falou na quarta-feira sobre ouvir, enquanto eu estava fazendo meu devocional, eu tive uma visão, minha vista escureceu, e foi quando eu fechei os olhos assim, e aí eu tive uma visão exatamente de dois, era como se fosse um caminho mesmo, mas assim, eu olhando daqui indo pro céu, assim, só que tudo de luzes, sabe? Bem forte. Assim. E eu falei, meu Deus. E eu falei, nossa, é um caminho. E aí eu fiquei assim, impactada com aquela visão. Eu falei, Senhor, e aquele tempo, mesmo tempo eu perguntando pro Senhor para eu entender, mas era assim, era tipo uma estrada, assim, mas só que pro céu, sabe? Pro alto. E assim, cada lado, assim, ó, era de luzes. Bem forte mesmo, assim, ó. Reto, subindo pro céu. E aquilo ali me impactou de uma tal forma, e eu fiquei ali horas, né? Pensando e falando, meu Deus, mas eu falei, não, o Senhor vai falar. E tá tudo bem, isso foi quarta-feira. Quando a gente estava falando, o Senhor estava falando sobre o ouvir é necessário. E quando foi ontem, o Senhor falando da obediência, tudo, teve um momento, eu tenho o costume de às vezes ir lá fora, mesmo fazendo devocional, dou uma paradinha, vou lá fora, e eu olho pro céu, né? E foi quando eu fui ali fora e eu tive a mesma visão, só que dos olhos abertos. Eu olhei pro céu, tinha 2 traços. O céu azulzinho e 2 traços brancos, assim, ó, um do lado do outro, e tipo um caminho mesmo, tipo um caminho. E eu olhava aqui da minha casa, era tipo um caminho mesmo. E aquilo ali eu falei, nossa, é a visão que eu tive ontem. E ali eu fiquei impactada e falei, não, eu vou tirar foto. E fui lá e tirei foto. Só que aí depois eu voltei lá pra olhar de novo, ela tava andando, tipo assim, eu já tava em outra posição. E aí tava indo, tipo, foi indo lá pra parte do sol, porque o sol tava do lado direito. Eu tenho mania de olhar pro sol, né? E o sol tava do lado direito, então aqueles 2 traços assim, branco e andando. Mas eu falei, nossa, é um caminho. O Senhor tá falando do caminho, né? E o Senhor tem nos levado, né, cada dia, né? Nessa semana eu tenho falado que o Senhor está nos mostrando que a gente precisa praticar todos os dias caminhando com Ele. A gente está caminhando com Ele, lembra do novo tempo? Ver o novo tempo com o Senhor, uma nova estação. É caminhando com o Senhor, lembra? E aí, quando eu fiquei ali impactada, tirei foto, tudo, e quando foi mais tarde, minha irmã chegou. Depois ela tava ali na cozinha, cozinha. Eu falei pra ela, nossa, eu tive uma experiência no céu, e falei, ela falou, e eu falei, eu tirei foto, eu fui mostrar pra ela. Ela falou, o que significa? Aí eu falei assim, pra mim isso daqui acho que é o caminho, porque quando eu tive uma visão do cordão, que fala lá, né, lá em Zacarias fala o Senhor medindo, né, Jerusalém, tudo, eu vi um cordão, mas dessa vez eu falei para ela, não, isso daí é um caminho, mas eu falei, o Senhor vai revelar, é o Senhor dizendo pra gente do caminho, o caminho é Jesus, ele tá falando do caminho do céu, que a gente tem que continuar, é mesmo, tipo, continuar andando aqui no caminho, né, que o caminho é ele. E aí foi quando eu falei pra minha irmã, falei, mas o Senhor vai revelar, isso foi ontem. Aí hoje de manhã, quando eu tava aqui, que eu fui lá na cozinha, eu tive essa outra visão, ou seja, 3 visões. 3 fala Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu fiquei maravilhada, porque foram 3 visões diferentes, ó. A primeira visão, eu estava lá mergulhada na palavra, lá lendo a palavra, né? O Senhor falando sobre saber ouvir Ele, né? E, ou seja, fechou meus olhos e foi onde eu ouvi, porque Ele deu a visão. E foi quando eu tive aquela visão do quê? Permanece no caminho. E quando foi hoje, né? Quando foi ontem, eu tive a visão no céu, com os olhos azul. Com os olhos, com o céu azul, né? E aí eu vou depois postar a foto aí para vocês verem. E depois, hoje foi na cozinha, ou seja, aí foi quando o Senhor falou comigo do que
caminhar é necessário. O que a gente precisa? Do alimento. Né? O alimento, a gente precisa da presença de Jesus, a gente precisa dele, porque ele é necessário na nossa vida. Sem ele, nada nós podemos fazer. E quando ele me falou da cozinha, por quê? Falando do alimento, porque é onde a gente prepara o alimento, mas ele está falando do alimento espiritual também, que a gente precisa do alimento espiritual. Lembra? A gente precisa do alimento para o nosso corpo, mas a gente precisa do alimento espiritual. Então ele me deu 3 visões, ou seja, a primeira visão espiritual lá, depois ele deu a visão aqui, né, natural, que foi quando eu olhei no céu, né? E depois a visão aqui, né, que ele me deu na cozinha também, falando do compartilhar, que é o quê? Que é o que eu tô compartilhando, o alimento que eu tô compartilhando é o quê? A experiência que eu tô tendo com o Senhor, né? Isso é o compartilhar, o alimento, o maná que ele me entrega de manhã e eu tô compartilhando. Então, é o compartilhar. E eu fiquei maravilhada, eu falei, Deus, obrigada, né? Porque, e aí foi quando o Senhor começou a falar muito ao meu coração da parte, né, da gente caminhar, não parar, porque quanto mais a gente caminhar com o Senhor, mais Ele vai entregando pra gente, né, os segredos, vai revelando coisas que a gente nem imaginava, eu nem imaginava, e tanto que eu fiquei tão impactada, que eu falei, Senhor, e eu quero mais, né, e assim, esse é o segredo da gente caminhar com o Senhor, e quando Ele fala aqui da gente, né, que ele nos, né, tirou da escravidão, do Egito, ele está falando que ele já nos livrou, ele já deu, né, já libertou nós. E isso, se você hoje se sente, né, presa, né, querendo viver essas experiências com o Senhor, peça para o Senhor entrar na sua vida, né, entrega a sua vida para Ele, porque Ele fez isso na minha vida e eu nem sou merecedora, né, e é pela graça dEle, mas eu falo, Senhor, muito obrigada, porque nada melhor é que a gente viver livre, livre mesmo. E hoje eu estava falando, Senhor, como é bom a gente estar livre, e aqui eu falo que a minha sensação assim é eu caminhando com o Senhor mesmo, lado a lado, porque é como Ele me direcionando, me mostrando também as coisas, falando, olha ali, olha isso que está acontecendo, né? E aí eu fiquei maravilhada, ao mesmo tempo Ele nos ensina, ministra, não deixa a gente com dúvida. Então esse é meu desejo, que você também viva essas experiências, e o Senhor está falando pra gente hoje, caminhar é necessário, tipo, não para, quanto mais a gente caminhar, mais a gente está indo rumo a morar no céu com Ele, mas no caminho a gente vai ter experiência com Ele, no caminho a gente vai ter bênçãos, porque isso são as bênçãos espirituais, mas serão as bênçãos naturais também que a gente tem aqui. No entanto, que Ele me mostrou o que era. Enquanto eu estava mergulhada lá, eu tive uma visão. Depois Ele me mostrou o sobrenatural. E depois eu já estava compartilhando, porque a minha irmã e o meu irmão são 2 pessoas, 2 falam do testemunho. Ó, quando ele me levou aquele, né, 2 falando do testemunho, né, confirmando o que eu vi, e testemunho, ou seja, a minha irmã e o meu irmão confirmaram, porque eu mostrei para ele, né, o meu irmão vai saber a hora que ele assistir, né, o que eu estava vendo ali na cozinha, que eu não conseguia falar para ele, mas 2 já falam de testemunho, e agora eu tô compartilhando com vocês. Então esse fala do compartilhar o pão, né, e é isso que o Senhor quer, que a gente continue no caminho, se enchendo dele, obedecendo, né, praticando tudo que ele já tem nos direcionado, que é o que? Viver, né, os princípios dele que está na palavra, se alimentar da palavra, se alimentar dele e continuar caminhando, não parar, porque tudo vai vir tentar nos parar, mas o segredo é a gente continuar, seguir em frente, né, que a gente vai continuar andando com ele e ele vai levar nós, né, para ir morar no céu. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, né? Para a hora que... E a volta dele está em breve, né? Então a gente tem que estar preparada, caminhando com ele, para a gente não ser surpreendida, que a hora que ele chegar, nós vamos estar andando no caminho com ele. Entendeu? Então esse é o segredo do Senhor e o desejo dele para mim e para você. Então que o Senhor abençoe sua vida, viu? Eu vou fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse maná, Senhor, o Senhor dizer para permanecer no caminho, e o meu desejo é esse, é continuar no teu caminho, Pai, aprendendo mais de Ti, Te obedecendo, fazendo o Teu querer, Pai, e vivendo, Pai, essas experiências que só o Senhor pode nos dar, Pai, ninguém pode tirar, Senhor, e caminhando, Pai, rumo a morar contigo no céu, Pai. Tantas coisas que o Senhor tem para nos mostrar, Pai, que eu nem imaginava ter essa experiência, mas o meu desejo é esse, que cada um aqui, Pai, que ao assistir esse vídeo, Pai, que possa ser agora, Pai, com as visões abertas, em nome de Jesus, para ver, Pai, o sobrenatural que o Senhor tem, que possa ter essas experiências também, Pai, compartilhar, para que, Senhor, mais pessoas possam também, Senhor, ser impactadas pela Tua glória, Pai, e querer viver essas experiências, Pai, que o Senhor possa abrir, Pai, em nome de Jesus, a visão, Pai, de cada um aqui. Esse é meu desejo, Pai. E a gente possa permanecer no caminho, caminhando junto contigo, sendo guiada pelo Teu Espírito Santo, para morar, Senhor, junto com o Senhor, na eternidade. Esse é meu desejo. No nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe.
você se inscreva, dá o seu like, compartilha e abençoe outras pessoas, tá bom? Tchau, Deus abençoe.